Boa tarde, terceiro ano do CESAI, tudo bom com vocês, galera? Espero que sim, espero que estejam todos com saúde, né? Vamos passar por esse momento aí complicado, mas sempre lembrando, com bastante prevenção, lavando bem as mãos e principalmente o isolamento social nesse momento, tá ok? Bom, então vamos entrar aqui, falar um pouquinho de física aí, que vocês já devem estar com saudades, né? Ou não, né? De estudar física, mas eu tenho certeza que sim, né? Ninguém quer ficar em casa por um motivo desse ruim, né? É bom quando a gente está de férias, está de recesso, é um feriado, mas por um motivo desse não é legal não, tá? Eu tô com saudade de vocês e pensando nisso, né, que eu acho que a gente precisa ter uma aproximação um pouco maior e melhor nesse momento, vou fazer alguns vídeos, né? Esse é o primeiro, só para relembrar o conteúdo que nós vimos no início do ano, tá ok? Bom, vamos lá. Átomo. E lembrando que esse resumo que eu vou fazer serve para vocês fazerem essa lista de exercícios que eu passei para vocês, tá ok? Vamos lá. Relembrando, nós começamos a falar de átomo, né? Eletrostática. Aí, para a gente falar de eletrostática, a gente fala de átomo, né? Que é a menor parte da matéria. Lembrando que o átomo é formado por um núcleo, que tem prótons e nêutrons, e uma camada externa, né, a eletrosfera com elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos e os nêutrons, zero. Tá? O próprio nome já fala neutro. Bom, lembrando uma coisa, num corpo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá? O elétron não tem mais, prótons não tem mais. Ele está neutro, então o número dos dois são iguais. Só que, observação 1, um corpo qualquer inicialmente neutro, ao ganhar elétrons, torna-se eletrizado negativamente. E observação 2, um corpo qualquer inicialmente neutro, ao perder elétrons, ficará eletrizado positivamente. É só a gente lembrar que se ele é neutro e ele ganha elétrons, o número de elétrons vai ficar maior do que o número de prótons. Se elétrons é negativo, esse corpo vai ficar eletrizado negativamente. Se ele perdeu elétrons, o que vai acontecer? O número de prótons vai ficar maior, superior, ou seja, esse corpo vai ficar eletrizado positivamente. É aquela questão que eu até falei com vocês, né? Ele ganhou, mas ele vai ficar negativo, porque o número de elétrons vai ficar superior e o elétrons é negativo, tá? Bom, a carga elementar que a gente chama de é a menor quantidade de carga elétrica possível encontrada na natureza. Eu não botei o valor aqui não, mas vocês lembram do valor? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tem no caderno de vocês, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Bom, se for prótons, é positivo. Se for elétrons, negativo. Mas o valor para os dois é o mesmo, tá? A formulazinha para a gente achar a carga adquirida. Bom, Q igual a N vezes E. Q é a carga adquirida, N é o número de elétrons ganhos ou perdidos e E é a carga elementar. Tá? Princípio da conservação da carga elétrica. Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante, ou seja, você pode perder, você pode ganhar elétrons, mas no final esse número total será o quê? Constante, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, até para facilitar para vocês poderem fazer aquela lista de atividades, né? Que alguns não estão conseguindo fazer, então eu resolvi montar aqui, botei 3 exemplozinhos simples para a gente poder exercitar, para poder fazer aqueles exercícios de atividades que eu passei. Bom, 1. Se retirarmos 93 elétrons de uma moeda inicialmente neutra, com que carga a mesma ficará? Então você tem uma moeda, está neutra, lembrando, se está neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a gente vai tirar 93 elétrons. Se você vai tirar, no exercício não está nem pedindo, mas só tentando seguir uma linha de raciocínio, se você vai tirar elétrons, o número de prótons ficará superior, correto? Então a gente sabe que no caso ficaria positivo, né? Eletricamente positivo, tá? Eletrizado positivamente. Bom, Q igual a N vezes E. Q você não sabe, você quer saber qual a carga que vai ficar. N
é o número de elétrons que retirou ou ganhou. Nesse caso, retirou. São 93 elétrons. E o E é a carga elementar, que nós já tínhamos falado, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vamos lá. Q é igual a 93, que é o N, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Q é igual a 148,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. 93 vezes 1,6, 148,8. Só que, lembra a notação científica? 148 é um número superior a 9. Então a gente tem que andar com as casas decimais. Eu vou botar a vírgula aqui depois do 1. Só que eu andei para a esquerda 2 casas. Eu diminuí o número, não diminuí? Então eu aumento aqui no expoente da base 10. Então vai ficar Q igual a 1,488 vezes menos 19 mais 2. Porque se eu andei para a esquerda, diminuindo o número, eu diminui o número. 2 casas, eu aumento aqui 2 casas. Então ficou menos 19 mais 2. Menos 19 mais 2, menos 17. A número 2. 2 esferas elétricas condutoras e idênticas de cargas elétricas iguais a mais 2 coulomb e menos 3 coulomb tocam-se, transferindo elétrons entre si. Após o contato, qual será o valor da carga elétrica de cada esfera? Bom, então ele quer saber o seguinte. Qual o valor da carga elétrica de cada esfera, A e B, depois do contato? Galera, lembrando o seguinte. QA, quantidade de carga de A mais 2 e quantidade de carga de B menos 3. No final do contato, elas terão a mesma quantidade de cargas elétricas. Bom, se elas vão ter a mesma quantidade de cargas elétricas, vai ser o quê? QA mais QB, porque vai juntar tudo, dividir por 2. QA vale mais 2, QB menos 3, dividido por 2. Vai ficar menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 vai ser o quê? Menos 0,5 coulomb. Então, logo, quantidade de cargas A, menos 0,5 coulomb, e quantidade de cargas de B, menos 0,5 coulomb. Beleza? A número 3. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 14 coulomb. Qual a quantidade de carga recebida ou perdida dessa esfera? Bom, primeira coisa, esse exercício tem aí na lista de atividades que eu passei para vocês. Primeira coisa, tem carga elétrica negativa, né? Então já está falando aí. Então você já sabe que tem eletrizado negativamente. Se é eletrizado negativamente, ela tem mais elétrons. Então ela tem, digamos, um excesso de elétrons, correto? Beleza. Agora ela quer saber, o exercício quer saber qual a quantidade de carga recebida ou perdida. Na verdade, a gente já sabe que foi recebida, porque se é negativo, né? Então você tem um número maior de elétrons. Vamos lá. Q igual a N vezes E. Mesma coisa do número 1. Só que na número 1, eu queria saber o valor da carga no final. Aqui eu já tenho o valor da carga, que ele me falou que é 3,2 vezes 10 a menos 14 coulomb. No caso, eu vou saber agora o N, que é o quê? A quantidade de cargas elétricas, de elétrons, recebido ou perdido. Então vai ficar o quê? Q igual a N vezes E. Eu substituí esses valores, eu fiquei com N igual a 3,2 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 3,2 dividido por 1,6 é igual a 2 vezes 10 a menos 14, que eu vou ter o 10 a menos 19 que estava aqui embaixo, ele vai passar para cima, subir, com sinal contrário. Então vai ficar vezes 10 a mais 19. Do N vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 14 vezes 10 a mais 19, menos 14 com mais 19 dá o quê? Mais 5. Isso aqui é um 5, tá, galera? Isso aqui saiu borrado aqui, eu rabisquei aqui em cima. Então ficou N é igual a 2 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Ou seja, ele tem um excesso de elétrons de 2 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Tá ok, galera? Bom, espero que tenha valido aí para vocês poderem fazer os exercícios, tá? E na semana que vem nós vamos fazer
algum videozinho aí com conteúdos novos para a gente poder trabalhar, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, lavem as mãos e se cuidem.